Vocês acharam mesmo que eu não ia rebolar minha bunda hoje? Eu não vou! Mas alguns de vocês pediram muito pra eu fazer essa maquiagem de coringa pra essa review, como eu fiz na Digit 2. O link vai estar aqui nos cardzinhos pra vocês conferirem como é que ficou aquela maquiagem. E graças às meninas do Puta Servo que salvaram meu rolê, que eu cheguei atrasada no rolê e elas mesmo assim fizeram a maquiagem pra mim, eu estou com essa cara de coringa derrotado pelo calor da RJ. E um cabelo semi-verde, semi-ruivo, pra falar um pouquinho sobre as minhas considerações sobre o filme. Mas eu já aviso de antemão, não tinha muito o que eu acrescentar pro debate com uma crítica sem spoilers. E como todo o planeta tá esperando pra assistir esse filme e vai assistir pelo menos nessa próxima semana, eu pensei, bom, como eu não tenho nada a acrescentar no debate sem spoilers, eu vou direto pra com spoilers mesmo, pra gente discutir algumas coisinhas, discutir algumas cenas, alguns posicionamentos e entender por que esse filme é problemático, pelo menos na minha visão. Paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando aquele like pra apoiar o movimento. Pelo menos com essa cara aqui, eu acho que eu mereço teu like. Fala a verdade. Puta Servo, mais uma vez, muito obrigada. O link das meninas super talentosas vai estar na descrição do vídeo. Salvaram o meu vídeo. Muito obrigada mesmo. Mas já vamos cortar aqui. Eu estou com a cara de palhaça, mas a crítica não é palhaça, entendeu? Deu pra entender? Me leve a sério, faz o favor. Vamos se respeitar aqui. Pois bem, o Coringa, o Joker, o palhaço, enfim, ele traz uma nova linguagem quando se fala de filmes de heróis. Com o selo DC Black, a ideia é fazer filmes mais autorais, um pouco mais artísticos, voltado inteiramente para adultos e com liberdade criativa. O que eu acho particularmente super ok, porque a Marvel atinge vários públicos de todas as idades, e a DC, em termos de linguagem e estilo, consegue se adequar melhor a essa proposta, ainda que tenha espaço, vez que outra, para uma Aquaman ou um Shazam da vida. Arthur Fleck, que é o nosso protagonista, é um adulto transtornado que mora com a mãe e toma 7 remédios diferentes, além de fazer terapia junto ao Estado. Estado esse que deixou a cidade ali sem o mínimo de assistência e refém da própria sorte, com uma infestação de super ratos acontecendo, um saneamento básico meio duvidoso e essa insegurança na população, além de ter um candidato a prefeito babaca que chama toda a população ali de palhaço. Gotham é um exercício constante de sobrevivência só de sair nas ruas. Nosso queridíssimo Arthur trabalha de palhaço nas ruas de Gotham e é constantemente agredido, tanto física quanto psicologicamente. E como ele próprio já não é muito normal e pra completar essa farofa toda ainda tem um problema neurológico que faz ele rir sem ele querer, toda essa estranheza vai sendo nos colocada quadro a quadro, um atrás do outro. E tudo isso, ou quase tudo isso, dava pra pescar pelo trailer também. Mas esse filme não teria sido possível e não teria 1/3 da força dele se não fosse pelo Joaquin Phoenix. O foco tá inteiramente nele, ainda que algumas outras personagens apareçam aqui e ali em alguns momentos. A mãe dele, o interesse romântico dele, alguns colegas de trabalho. Mas como o filme é dele, entrar na psique do personagem é fundamental. E o condutor disso tudo faz isso de maneira inacreditável. O modo como ele entrega esse colapso mental pronto a explodir é lindo de assistir. E ele faz isso em sutilezas, olhares, uma passada de pincel na língua, tanto com as danças que ele faz, vez que outra. E elas também são pontuais pra mostrar, ó, ele vai explodir a qualquer momento. Espera. Quando ele explode, de fato, essa dança passa de contemplativa e abstrata pra uma coisa mais firme, sem movimentos tão errantes. Ela é suave em algumas vezes e agressiva em outras. Além, é claro, das expressões faciais, que é chover no molhado. Joaquim tem uma capacidade inacreditável de chorar rindo ou rir em desespero, tá contemplativo e tu conseguir enxergar toda a dor que aquele personagem tá sentindo. Ele é maravilhoso, gente. Eu não tô nem de sacanagem aqui, eu acho ele um dos melhores atores dessa geração. Acompanho ele há muito tempo. E nesse trabalho todo de personagem que ele teve com o Coringa, quando ele ri e não quer, é visível e muito perturbador. Só que aí no desenrolar do filme, essa expressão dele passa a ficar cada vez mais transtornada em nuances e olhares penetrantes. E essa risada que antes era descontrolada, ela continua descontrolada, mas acompanha todo um semblante de felicidade real, quando ele tem esse entendimento que a vida dele não é uma tragédia, e sim uma comédia. E aí essa risada, mesmo que psicótica e escandalosa, acaba sendo uma risada de felicidade real. A fotografia e a cinematografia tão lindas, e fazem muito bem esse papel de nos transportar para os anos 80. Seja pela desordem, pelo uso da cor amarela em contraste muito com o azul, é para mostrar também que Gotham tá jogada às traças. A escolha da câmera
em mãos pra retratar essa desordem, tanto do cenário ali como do próprio Joaquim, é super acertada. Só que fica muito cansativo no momento que ela é utilizada sempre. Fica parecendo que o filme tá num exercício constante de te impressionar esteticamente, que vai te cansar visualmente, mas não vai por causa do foco da cena, já que o Joaquim é hipnotizante em alguns momentos. Mas claro, como eu falei, quem acompanha o Joaquim há mais tempo sabe dessa entrega dele pra qualquer personagem que ele faça. Quando ele pega um papel, a característica principal dele é a entrega ao personagem. E pra esse personagem especial, ele perdeu mais de 20 quilos pra fazer, pra trazer mais essa estranheza pro espectador quando ele tá dançando de cueca ou simplesmente jogado no sofá sem camisa. Ele está esqueleticamente bizarro. Mas assim, filmes com ele são a garantia de que se tudo mais der errado ao redor, pelo menos ele tá ali pra segurar as pontas e dar o melhor de si. Seja o filme que for, seja o personagem que for. Maria Madalena, por exemplo, que é um dos filmes mais recentes dele, de 2016, é um exemplo disso. Tem a Rooney Mara, claro, ela faz um papel excepcional, mas tem ele pra ajudar também. Então assim, eles dois fizeram um bom filme, ainda que o roteiro não fosse tão bom assim. Inclusive foi por causa desse filme que eles viraram um casal, mas tudo bem, isso fica pra uma outra discussão. Então assim, se não indicarem ele pro Oscar por esse papel, é um indício claríssimo de que a academia não sabe mais o que tá fazendo, porque já era pra ele ter ganhado em 2013, mas sacanearam esse cidadão pra caramba. O papel que ele fez em O Mestre é excepcional, mas eles resolveram dar essa estatueta pro Daniel Day-Lewis, que respirou, levou a estatueta. É assim que a academia funciona. E desde então o Joaquim não ficava tão em evidência, porque em 2018 ele fez um filme maravilhoso que ninguém assistiu. Inclusive são esses dois que eu recomendo. Eu Nunca Estive Realmente Aqui e O Mestre, duas obras-primas. O Mestre mais, mas Eu Nunca Estive Realmente Aqui também tem uma atuação incrível dele. E aí, claro, além de melhor ator, Coringa talvez leve mais algumas categorias, pelo menos a indicação. Fotografia com certeza, maquiagem eu não sei porque colocaram 15 quilos de pó na cara do Robert De Niro. Tinha mais pó na cara do Robert De Niro do que no avião da FAB, mas em outras categorias como direção, trilha sonora, talvez, pode ser que figure em alguma delas. E direção nem é certo, porque esse ano só teve filme bombástico. Já pode colocar aí na lista Scorsese, com certeza, Tarantino, com certeza, Sam Mendes tá correndo por fora por 1917, porque ele fez esse filme em um take só, pode ter sido fakeado, mas ele fez em um take só. Então assim, é uma categoria que tá inchando e talvez o Todd Phillips não consiga entrar. Mas beleza, dito tudo isso, vocês devem estar se perguntando, meu Deus, ela só falou coisas positivas, esse filme é perfeito? E eu respondo não. E também é um pouco complexo eu dizer que eu gostei inteiramente do filme, porque eu gostei muito de algumas partes e eu desgostei de muitas outras partes também. A atuação do Joaquin Phoenix é inacreditável, isso não se pode negar. Até quem não gostou do filme concorda que ele fez um excelente trabalho. Mas o discurso final dele é tão perigoso e é dito com tanta ferocidade que o filme pode sim advogar a favor de pessoas com dodói na cabeça. E bem, se a preocupação era de que os incels tivessem uma identificação com esse personagem, provavelmente eles vão ter. Que apesar de focar no Coringa, tem pouquíssimas referências a Gotham ali, a não ser o nome de alguns lugares, Arkham, por exemplo, o próprio Coringa e o Bruce Wayne e a família dele. Mas são momentos pontuais, e durante todo o filme, até metade do terceiro ato, o Arthur Fleck é um cara comum, teve uma vida ferrada, que mora com a mãe, é todo ferrado das ideias, e depois de levar tanta porrada da sociedade, ele surta e começa a matar pessoas. Tá entendendo? E aí na metade do terceiro ato é que rola aquela chave de virada do personagem, que eu acho que demorou muito também pra acontecer, e aí rola a morte do Murray, que é o estopim pra cidade pegar fogo por completo, e rola também a morte dos pais do Bruce. E claro, a cena da morte do personagem do De Niro é excelente, mas até chegar nela, o ritmo do filme ali tá meio comprometido. E em poucos momentos ele aproveita pra deixar de se levar a sério, ou tão a sério assim, ainda que sim, tem uma cena especial que quebra a tensão toda ali e faz o espectador rir. Mas ela é isolada de todo o resto, que é quando ele mata o colega de trabalho dele, ou ex-colega de trabalho, e o único cara que foi legal com ele deixa escapar, que é o anão. Quanto a ele ser um original, ele é sim na parte do Coringa, do personagem, na construção dele, só que ao mesmo tempo ele tem um roteiro muito simples, diria simples demais para um personagem como Coringa, que tem várias versões de si mesmo, e temos toneladas de referências de todos os tipos. Temos referência a Charlie Chaplin e tempos modernos, e não é só sutilezas do tipo movimentação corporal, danças e tudo mais. É esfregado na tua cara, tem faixas escrito tempos modernos no cinema, e tem uma cena de tempos modernos lá também, passando. Antes dele levar o socão na cara,
cara do Thomas Wayne. Inclusive, aquela cena é maravilhosa. Essa cena poderia ser uma analogia à perspectiva do personagem, que talvez não é tão confiável, porque ali naquela cena parece que ele tá indo numa beirada, mas na verdade ele não tá. Poderia, mas o Todd Phillips não ia pensar nisso, ele não ia tão a fundo, ele não é tão profundo nesse nível. Porque além dessa referência, ele é quase um Scorsese do mundo invertido. Tu tem muita referência sugada ali de Taxi Driver e Rei da Comédia, por exemplo. Ainda que o personagem do Phoenix não seja tão chato quanto o Pumpkin foi. E claro, tu pode argumentar que referenciar esses dois filmes é inteligente da parte do Todd Phillips, até porque o Robert De Niro tá lá no filme dele, e ele foi protagonista nos dois. Só que ao contrário do Todd, o Scorsese ainda dava umas pinceladas de ambiguidade nas obras dele, principalmente nos seus finais, deixando que o espectador conclua o que ele quisesse concluir. Se era certo ou errado, se era imaginação ou não, mesmo que levemente. E ele também retratava os personagens dele de modo a gente ter uma certa antipatia por eles. No filme do Coringa, o Todd Phillips quer que tu saia do cinema comprando uma pistola e tacando fogo num ônibus, o que é muito preocupante de certa forma, porque ele não se posiciona como artista. E se esquiva das perguntas quando é questionado sobre a identificação do seu personagem com uma parcela da população que pode se valer desse discurso para cometer algum crime. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre toda essa questão e eu não queria me alongar muito nesse tópico aqui na crítica. Vou deixar aqui nos cardzinhos para vocês conferirem depois. Mas para mim o filme não fluiu muito bem, e se o intuito do filme era deixar o espectador perturbado, ele acerta muito, ele acerta em cheio. Mas ser tecnicamente bonito e ter uma temática nociva, sem trabalhar nada em cima dela, é sim problemático. Resta saber se isso vai se confirmar a longo prazo ou não. E eu espero estar muito errada aqui. E isso que eu não tô nem falando da violência em tela. O novo filme do Quentin Tarantino, por exemplo, é extremamente violento no seu ato final, mas tu não vai ver ninguém depois pegando um lança-chamas, saindo na rua, queimando as pessoas, com um cigarro de ácido na boca. Além do que, nesse terceiro ato, ele não se leva a sério em momento nenhum. E aí eu entro naquela discussão. Meu problema não é um filme ser violento ou a arte fazer o que ela quiser fazer. É a corroboração em forma de personagem de que ser uma vítima da sociedade é pretexto pra tu sair fazendo uma chacina por aí, ou pra entrar em colapso, ou sair queimando as coisas. Sendo fictício ou não, é a falta de responsabilidade dos realizadores e a isenção dela. Quando se faz um filme que pode vir a ser nocivo, quando tu não tem um Batman pra ter um contraponto ali. É dizer que ser um cara legal não te traz nenhum benefício, e uma frase comum, como por exemplo, que prédio horrível, né? É pretexto pra sair perseguindo uma mulher no meio da rua. Ou entrar no apartamento dela tendo fantasiado todo um relacionamento na tua própria cabeça. Certeza absoluta que se fosse um filme de origem passado nos dias atuais, nós veríamos um Arthur Fleck sentado no computador, entrando em chance e falando mal de mulher da sociedade. De resto, é um filme que exigiu muito do Joaquin, seja correndo, dançando ou mesmo rindo, e merece sim ser visto. Por ele e pela fotografia, aliada a uma trilha sonora que ajuda a perturbar o espectador. E pra pontuar essa falta de ajuste que o Arthur tem enquanto sociedade, todas as vezes que ele interage com alguém ou com um número maior de pessoas. Mas o filme é irresponsável sim em alguns momentos, quer tu ache certo ou não. Isso é fato. Eu tenho plena convicção de que o câncer desse filme é o Todd Phillips, porque ele não cansa de dar a entrevista errada e a criar expectativas erradas nos espectadores. Numa dessas, por exemplo, ele falou que quis se desvencilhar de tudo que já existia, que não queria que tivesse ligação nenhuma com Batman. E o filme tem muita ligação com Batman. Não muito, é claro, mas tem momentos pontuais de ligação com Batman, até porque, né, Coringa, Batman, oi? Além desse Frankenstein de referências que ele fez aí. Então, basicamente, é uma costura que ele fez aqui e ali de coisas que já deram certo pra criar esse filme. Então, assim, eu tô com sentimentos conflitantes com relação a esse filme, porque ele é ótimo e não é ao mesmo tempo. Pra uma obra atingir isso, é muito difícil. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão sair do cinema e vão ter esse sentimento, mas elas não vão saber externar por que elas se sentiram tão incomodadas e por que elas não gostaram tanto do filme. Eu saí do cinema falando, eu queria ter gostado mais, porque a hype tava grande, porque eu gosto do Joaquin, mas ao mesmo tempo eu não gostei tanto quanto eu achei que gostaria. E muita gente, eu acho que vai se identificar com isso, porque eu já falei com algumas pessoas e elas tiveram a mesma sensação. Então, pra todos os fins, eu gostei desgostando. E eu espero sinceramente estar errada e que ele não cause nenhum estrago por aí. Reitero que eu fiz um vídeo completinho sobre isso, é um vídeo ensaio que vai estar aqui nos cardzinhos, sobre o papel do cinema em tempos sombrios e como o Joker tá relacionado com tudo isso. E agora eu quero saber de ti. Já assistiu o filme, gosta de spoilers e veio aqui justamente pra saber o que esperar? Porque eu tô ligada que tem gente que curte spoiler. Comenta tudo aí nos comentários pra eu entender a percepção de vocês com relação ao filme. Se gostaram dele, se não gostaram, se tiveram a mesma percepção que eu, ou se acham que não é tão alarmante quanto a galera tá pintando por aí. Eu acho que eu não fui tão alarmista, mas eu tenho sim minhas preocupações. E eu acho que a discussão é super válida sempre. Ainda mais quando o filme é tão controverso assim. Até a próxima e tchau!
Cara, eu espero sinceramente que não tenha mais filme de palhaço nesse cinema, Jesus. Segunda vez, olha o que eu faço por vocês, né? Mas tudo bem.